Já estamos de volta com o NETV e o SNTV para você que gosta de informação de qualidade. Não é mesmo, Gilmar Carvalho? O dinheiro do Proinvest. Sabe quantas vezes João Alves vai ver? Eu vou dizer daqui a pouquinho. Bom dia, boa tarde, boa noite. Alô, André Barros. Bom dia, boa tarde, boa noite. Quer dizer que daqui a pouquinho... NETV. Eu vou dizer quantas vezes o prefeito João Alves vai ver o dinheiro do Proinvest. Rapaz, hoje também nós vamos falar aqui sobre um assunto interessante. Um grande número de servidores foram cedidos para a Assembleia Legislativa do Estado. Eu vou explicar isso daqui a pouco, aqui também no programa, tá? Eu vou propor, viu, André, a diminuição, isso na Assembleia Legislativa. Nós temos hoje, por exemplo, e hoje faz muito tempo, 2 recessos parlamentares. 2 recessos. Um de 60 dias, que é do final do ano até fevereiro, que é esse, e o outro que foi o anterior, né? E o outro que é do meio do ano, de 30. Ou seja, 60 mais 30, 90. Eu vou propor a redução para 30 dias. Eu sei que alguns deputados não gostam de ouvir sobre isso, porque quando eu propus, no outro mandato, a redução para 60 dias, ou seja, um pouco mais, eu ouvi alguns deputados, com muito respeito, dizerem sim, e o tempo para nós podermos visitar as bases? Olha, eu não preciso de 60, nem de 30, nem de 90, para visitar, chamar as bases. Eu já faço isso permanentemente. É verdade. Quer dizer, é mais uma desculpa de certas figuras. Permanentemente, nós temos que dar o exemplo aos trabalhadores, chamados comuns. Nós não somos privilegiados. Temos que nos comportar como trabalhadores comuns. Com certeza. Hoje também, Gilmar, eu quero abrir um parêntese para falar sobre o projeto da ponte que vai ligar Brejo Grande a Piaçabuçu, em Alagoas. Olha, esse projeto tá me dando assim uma coceira aqui. Nasou, isso aqui eu tô sem aguentar. Quanto é? 11 milhões de quanto mesmo? Na verdade, o Antônio Vasconcelos, do DR, ele fez questão de tentar esclarecer a licitação e mostrou que são 2 licitações. Uma já foi vencida pela mesma empresa, coincidentemente, que ganhou a ponte do Rio Piauí. Na ponte do Rio Piauí. Exatamente. Qual é a empresa? Eu trago o nome na próxima quinta-feira. Pois não. Tá certo? Agora, a mesma empresa que venceu o projeto da ponte do Rio Piauí, que é a ponte Gilberto Amado, e venceu por 3 milhões, uma ponte de quase 2 quilômetros, para ser exato, 1,8 km, né? Sim. Essa mesma empresa agora ganhou uma ponte de pouco mais de 2 quilômetros, quer dizer, são pontes muito similares, por 10 milhões e 500 mil reais, sem contar uma outra licitação que vai acontecer agora dia 26, onde vai se escolher a empresa que vai fazer aquelas perfurações, aquelas sondagens. Entendi. Prevista aí para mais 1.300.000 e alguma coisa. Essa ponte do cabeça vai levar o quê para quê? Para onde? Bem, vai ser a ponte que vai interligar o nosso litoral norte ao litoral sul de Alagoas. É uma ponte, convenhamos, até muito importante, de grande expectativa para o turismo. Mas toda a ponte vai ficar em Sergipe? Sim, entendi sua pergunta agora. Quer dizer, os alagoanos tinham que rachar essa, né? Mas não tenha dúvida nenhuma, quer dizer, se toda a ponte não fica em Sergipe, se uma parte da ponte fica em Alagoas, essa parte em Alagoas você tem que pagar em Alagoas. Exatamente, quer dizer, e o projeto todo já licitaram 10 milhões e meio, mais 1.300.000, a licitação feita por Sergipe, e eu até questionei, mas e aí, os alagoanos não vão fazer nada não? Aí um cidadão entrou em contato conosco e disse, não, Alagoas também está licitando uma ponte, quer dizer. Então eu vi uma matéria no jornal Extra Alagoas, informando o governador Teotônio Vilela que também estava licitando uma ponte. Quer dizer, vamos ter então 2 ou 4 pontes, né? Mas qual é? A ponte é de onde para onde? Eu quero saber. Então, esse esclarecimento falta. Aqui não vai nenhum questionamento a Vasconcelos, que é uma pessoa de bem. Agora, mais de 11 milhões juntando as 2 pontes, é preciso dizer que está coçando muito. É de um lado ao outro, eu não aguento mais. É verdade. E aí nós fomos checar, para não fazer uma denúncia, até porque nós não estamos fazendo denúncia, nós estamos questionando, e com a palavra aí o Tribunal de Contas do Estado, nós estamos questionando que valor é esse, se as outras pontes, a ponte Gilberto Amado e a ponte aqui do Vaza Barris, que é a ponte do jornalista Joel Silveira, com o nome de Joel Silveira. Se elas tiveram custos de projeto infinitamente menores, por que essa
tem um valor tão acentuado, tão elevado, né? E a inflação, o governo está controlada, né? Não, e está pegando mal porque, veja bem, chamaram a atenção da gente, eu até comentei com você sobre isso, que a ponte de 12,5 quilômetros que vai ligar Salvador à ilha de Itaparica, 12,5 quilômetros, ela teve já a licitação feita para os projetos e o projeto da ponte custou 22 milhões e o projeto das prospecções custou 8 milhões, ou seja, 30. Só que é uma ponte de 12,5 quilômetros em águas muito mais turbulentas. E as duas aqui, né? juntando as duas, o quê? Aqui, a nossa ponte lá do Cabeço está prevista para 11 milhões e 400. Sim, e o tamanho dela? 2 quilômetros e pouquinho. Para 22? Não, para 12,5. Para 12,5, quer dizer, dá 10 a menos, né? Mais ou menos isso, exatamente, né? 10 quilômetros a menos e nós estamos com um valor de quase 40% do valor da outra ponte. Exatamente. Agora, eu preciso, você que é constitucionalista, né? Você que é operador do direito, principalmente na área da Constituição, eu estou consultando especialistas. Então, o e-mail para a pergunta que eu vou fazer é gilmar@nenoticias.com.br ou então o WhatsApp 8869-1008. Nós estamos estudando o seguinte, André. O Ministério Público de Sergipe, assim como ocorre nos demais estados da federação, vem aí a eleição em outubro para procurador-geral, ou seja, a eleição para comandante do Ministério Público. O que é que o Ministério Público faz? Promotores e procuradores fazem. Eles escolhem os 3 mais votados e mandam para o governador decidir quem dos 3 o governador quer no comando do Ministério Público. Primeiro que, no meu entendimento, isso fere a independência do Ministério Público. Não é com relação a Jackson, não. Isso pode ser com relação a Amorim, pode ser com relação a João qualquer Alves. um, né? É o governador, seja quem for. Eu vou repetir. O Ministério Público escolhe 3, os mais votados, 3, e aí manda os nomes com o número de votos de cada um para o governador escolher quem dos 3 deve comandar, então, o Ministério Público de Sergipe. Na minha opinião, está tudo errado. Então, o que é que eu entendo? É que o Ministério Público é que ele, através de seus promotores e procuradores, é quem deve, e somente ele, eleger o seu comandante, o seu Procurador-Geral de Justiça. À luz da Constituição, eu ainda não sei como propor essa modificação. Se você sabe, gilmar@nenoticias.com.br ou no WhatsApp 8869-1008. É uma pergunta importante, quer dizer, se alguém tiver noção disso, é importante para Gilmar também tomar algumas providências e ver como é que a gente pode mudar esse status quo vigente que, afinal de contas, você falou que não tira a independência, né? Mas se a gente for analisar... Na minha opinião, tira. Tira toda a independência. Não é que o Procurador-Geral de Justiça, por exemplo, Orlando Rochadel, está ouvindo o governo sempre. Não, de forma nenhuma. Mas de qualquer maneira tira, porque não deixa de ser um favor. É verdade. Grande. Eu fui o terceiro mais colocado, né? O terceiro mais votado. No meu caso, o Rochadel, que foi o primeiro mais votado. Eu fui o terceiro mais votado. Mas sou eu, então, quem tem uma simpatia do governador. Seja ele quem for, Jackson, Amorim, João Alves, seja ele quem for. Aí, eu, terceiro, vou comandar no lugar do primeiro colocado. É verdade. Inclusive, por exemplo, hoje, dentro do Ministério Público, todo mundo já sabe quem é o preferido do governador Jackson Barreto. Se ele estiver em terceiro, com certeza, ele vai estar em primeiro. E é uma pessoa de bem, mas basta para ele ser um dos 3 mais votados. Exatamente. Aí está aparecendo eleição para deputado, que não se respeita que ninguém tem mais votos. Exatamente. Mas, Gilmar, você falou em deputado, eu sei que o assunto, você acabou de chegar na Assembleia, mas eu vou fazer só essa observação. Eu não estou a par. Eu ainda, se você me perguntar, Gilmar, você sabe exatamente quantos espaços tem no gabinete, enfim, eu só vou saber disso lá para o dia 10, mais ou menos, verdade. Porque você vai ficando a par. Hoje, mas você foi deputado, mas de lá para cá muita coisa mudou. Muita coisa mudou, com certeza. E olha, e na Assembleia... E é natural que eu sou leitor, eu gosto muito do Diário Oficial do Estado. Eu costumo ler. E na semana passada, me pegou de surpresa, eu vi várias páginas do Diário Oficial trazendo sessões de servidores para a Assembleia Legislativa. O secretário da Casa Civil nos disse que fazia parte de um acordo entre os poderes, mas que mesmo assim estaria, nesse caso, cumprindo o decreto de Jackson Barreto, do governador, de reduzir em 10% o número de sessões. Eu gostaria que a presidente da Assembleia falasse a respeito do assunto, por que tantos cargos, por que tantas sessões, e o mesmo vale para o governo. Por que, no momento em que a gente tem dificuldades na parte financeira do Estado,
por que é que existe ainda esse jogo de interesses envolvendo sessões de servidores públicos? Fica a pergunta no ar e a gente com certeza vai ter boas respostas, tanto de Angélica Guimarães quanto do próprio governador Jackson Barreto. A gente quer saber. Olha, em outubro, o governador Jackson Barreto reuniu a imprensa, depois de receber um estudo de alguns secretários, e disse que iria promover uma redução de custos em 80 milhões de reais. E dessa redução também haveria diminuição de cargos em comissão. Pois bem, eu estou apresentando na Assembleia Legislativa um requerimento que pede o número de cargos em comissão que o Estado tem atualizado, os nomes das pessoas que estão nesses cargos e quanto cada uma recebe. E vou dizer de antemão, que não é ameaça, nós estamos no Estado de Direito. Há um prazo legal para o governo informar a Assembleia Legislativa se for aprovado o requerimento. Aprovado o requerimento, eu não vou passar um dia a mais. Porque, sabe, André, há um costume, até para manter a boa relação da Assembleia, tendo maioria da oposição, da situação, ao longo dos anos, com o governo do Estado e vice-versa, de prazo de 30 dias, aí dá 35, 40, 50, aí o governo fica aí. E não é só o governo de Jackson, não. Outros governos também já fizeram. Eu só vou esperar até o limite do prazo. O prazo legal. No dia seguinte, eu não vou para a tribuna da Assembleia cobrar, não. Eu vou para a Justiça, porque isso aí leva o governador a incorrer num crime gravíssimo. E eu não quero nem saber quem é o governador. Eu vou para o cumprimento da lei. Com certeza. E prazo está aí para ser cumprido mesmo. Não tem a menor dúvida. Eu tenho os meus prazos, você tem os seus. É verdade. Enfim. É verdade. Por que nós temos, então, os dispositivos legais e a lei do poder? A lei do poder, essa não me interessa. Mas olha, eu quero mandar aqui um abraço para uma pessoa que é telespectador assíduo do programa. O senador Valadares diz que nos assiste, né, lá no papocando de rir agora. Gosta muito do NETV, do SNTV, e a gente agradece essa audiência, viu, senador? E nem sempre as análises são as mais... É claro, né? É porque ele está lá generosas, dentro, né? Ele está lá dentro também, enfim. Mas, quer ver outra proposta que considero que vai polemizar muito, é com relação a conselheiro do Tribunal de Contas do Certo. Estado. Isso é em todo o país. Em todo o país ocorre da maneira como está. Inclusive já há descrição na Constituição Federal e pelo princípio da simetria nas Constituições estaduais, inclusive a nossa. Se você, constitucionalista, tem um entendimento diferente e pode fundamentar, manda para mim, gilmar@nenoticias.com.br ou então o WhatsApp 8869-1008. É o seguinte... Eu estou querendo propor, mas tenho que fundamentar, não é só querer propor, que conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, ele se torne conselheiro mediante concurso público. Certo. E não mais por indicação do governador ou da Assembleia Legislativa. Inclusive, esse é um anseio da população, viu, Gilmar? Exatamente. Você, para ser, com todo o respeito, vigilante, que é uma categoria que merece o nosso respeito, está aí muito prejudicada pela falta de 30% do adicional de periculosidade, tem que fazer o concurso. É verdade. Você, para ser merendeira, tem que fazer o concurso. Para ser professor, tem que fazer o concurso. Para ser procurador do Estado, tem que fazer o concurso. Para ser conselheiro, cargo vitalício, não precisa. Por quê? É um absurdo isso, né? Total. Total. Então, se houver a fundamentação legal para isso, eu vou propor. Bem, uma notícia aqui, uma notícia que deixou o prefeito de Laranjeiras, Juca Bala, muito feliz, viu? Laranjeiras ganhou uma ação que vinha correndo na justiça há muito tempo, uma ação de cobrança de IPTU da fábrica do Grupo Votorantim, e 25 milhões de reais, viu? Entraram no caixa agora da Prefeitura de Laranjeiras. 25 milhões de reais? 25 milhões de reais. E os advogados estão comemorando. 25 milhões de reais, é? Maravilha. E os advogados estão comemorando, né? Porque foi um contrato de risco, 20%, estão levando 5 milhões aí. Então, deixa eu trazer uma outra polêmica para você. Carnalita. Houve uma reunião semana passada na Câmara Municipal de Capela com um movimento que foi deflagrado, aberto em Capela pela Carnalita para Capela, com a presença do prefeito, de populares, enfim. E, pelo que eu entendi, esse movimento, que é justo, que é correto, vai talvez prorrogar ainda mais uma decisão sobre a Carnalita. Eu não sou defensor da Vale. E nem sei por que essa briga para que a Vale do Rio Doce, somente ela, é que tem que explorar a Carnalita. Não sei por quê. Se existe o minério, e é um minério importantíssimo, enriquecedor, por que não se oferece também a outras alternativas? Agora,
Eu, sinceramente, estou em dúvida se deve prorrogar. E qual é a dúvida? Eu ouvi o senador Valadares, por isso que estou em dúvida, eu não vi o projeto, eu não vi o estudo, preciso ver, isso não significa dizer que eu estou duvidando do senador, mas Valadares disse no meu programa que, pelo que ficou acertado em Brasília, Capela vai receber, depois da aprovação na Assembleia Legislativa, se houver aprovação em relação ao ICMS, em torno de 10 milhões de reais por mês. Certo. Então, eu entendo que Capela não pode abrir mão desse dinheiro por causa de um ou outro quilômetro. 10 milhões são 10 milhões. É verdade. E que Japaratuba levaria em torno de 2 milhões por mês. Não sei se é assim. Se for assim, eu vou colocar em dúvida essa história de ficar prorrogando uma decisão sobre a Carnalita. Se for assim. Olha, em relação à Carnalita, eu já falei aqui, já falei no rádio, já escrevi a respeito e estou ficando preocupado, viu, Gilmar? Vou lhe dizer por quê. Eu tenho uma pessoa muito ligada à nossa família que trabalha na Vale, engenheiro de alta patente dentro da Vale, e diz que o projeto Carnalita, a viabilidade econômica desse projeto ainda não está assegurada para a Vale. Quer dizer, se houver qualquer coisa, qualquer ação da Vale para a implantação do projeto, será por questões políticas, mas financeiramente falando, comercialmente falando, o projeto Carnalita está entre os piores da Vale. Não é que comercialmente falando, como você disse, que essa lucratividade tem que ser, então, gerada por Japaratuba ou por Capela ou pelo Estado de Sergipe. Não, é que o minério exatamente não está rendendo tanto quanto se diz aqui em Sergipe. Exatamente, e a Vale está com uma preocupação muito grande lá em Carajás. E eles estão com um projeto de ferro que é, digamos, a menina dos olhos da Vale é a exploração do ferro, né? Porque é uma commodity importantíssima. Então eles têm que investir lá 20 bilhões e aí há hoje uma queda de braço no Conselho. Se tirar 4 bilhões para investir em Sergipe num projeto cuja viabilidade econômica ainda não é dada como certa, se isso seria bom, deixando de atender diretamente ao projeto S10A de Carajás. É um projeto que leva uma sigla diferente e que diz respeito ao minério de ferro. Então, eu acho bom os políticos sergipanos, Capela, Japaratuba, governo do estado, enfim, deputados, senadores, se unirem logo e tentarem fazer o projeto avançar, porque a coisa começou a pegar no que toca à viabilidade econômica. Para encerrar a minha parte, houve muita discussão, André, você que está nos assistindo agora, sobre o Proinvest. O pessoal não liberou logo o governo para ter o Proinvest porque era uma briga de oposição contra a situação. Pois bem, uma pergunta aqui ao governador Jackson Barreto. Por que não liberou até agora o dinheiro do Proinvest para as obras que foram autorizadas pela Assembleia e assinadas pelo governador para Aracaju? Sabe por quê? Porque o governador do estado está aguardando a posição política do prefeito João Alves. Então, se a história antiga, antigamente se dizia, não, a oposição prejudicou porque ela adiou, então, a aprovação do Proinvest, porque teria prejudicado por uma questão política, que eu não entendo e não concordo dessa forma. Mas, o que é que quer o governo do estado agora segurando as obras do Proinvest em Aracaju, segurando o dinheiro que não é dele, aliás, em relação a Aracaju, exatamente para aguardar uma posição política do governador, ou melhor, do prefeito João Alves. O que tem a ver uma coisa com a outra se o Proinvest não era para ser utilizado politicamente? Libere. Não espera o final de abril, aliás, o final de março agora, libere. Por que não liberou antes? Inclusive o povo está perguntando direto e a gente recebe as cobranças, né? Afinal, e o Proinvest não ia salvar o mundo? E aí, né? Você não vai salvar nada, não vai salvar nada. Então libere, governador Jackson Barreto, por amor a Aracaju, nesses seus 159 anos. Libere logo, que já devia ter liberado, o dinheiro do Proinvest, autorizado pela Assembleia, assinado pelo governo do estado, para as obras do prefeito João Alves. O governador está aguardando primeiro a posição política do prefeito João Alves. Se a posição não lhe agradar, aí também não vai agradar o Proinvest. Pode? Quer dizer, e você acha que Aracaju vai sair perdendo se João, por exemplo... Está perdendo, atualmente está perdendo, é culpa do governador. Porque ele está aguardando primeiro uma posição política do governo, do prefeito João Alves. Ele tem que começar a fazer isso. Aí ele vai dizer, não, mas eu já estou autorizando obras no Porto Danta, no bairro industrial, estou me referindo às maiores obras. Certo.
as obras maiores, as obras estruturantes, aquelas que vão mudar se forem realizadas, então Aracaju para melhor. Faça isso. Tá aí, portanto, tempo esgotado. A gente volta na próxima edição com outras bombásticas, com outras informações de bastidores que você só tem no NETV e no SNTV. Obrigado pela audiência, obrigado mesmo, fique com a gente. Mas para você esqueceu de dizer que nós estamos em nome de... Nós estamos aqui, claro, em nome de Networking, né? Você sabe que escritório compartilhado é um negócio fantástico. E Networking, veja aí, faça uma visita agora no nosso site www.networking.com.br, faça uma visita no site, conheça de perto os nossos produtos e faça a sua empresa realmente sair do lugar com uma ligação forte com quem pode ajudá-la, tá certo? Um abraço para todos, até a próxima edição. Boa tarde, boa noite, um abraço, hein?